Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Leveza de Ser, eu sou a Camila. Esse é o segundo vídeo sobre o fundo do céu, os padrões ancestrais que nós somos chamados a romper, a quebrar, segundo o signo e os planetas, a energia que nós possuímos na parte mais baixa do nosso mapa natal. Se você não me conhece ainda, além de astróloga e taróloga, eu sou psicoterapeuta junguiana. Caso você se interesse pelo meu canal, pelo meu trabalho, as minhas informações de contato estão aqui no quadro de descrição abaixo. Eu convido você também a seguir o meu Instagram, @levezadeser2021. Eu desenvolvi uma abordagem inovadora de terapia transpessoal. Eu sou psicoterapeuta junguiana e é uma abordagem que te enxerga a partir da sua alma, né? Ajuda você a desenvolver o autoconhecimento, a curar as suas feridas em camadas muito mais profundas, entender os seus aspectos mais profundos de si, fazer o seu trabalho de sombra, de integração e de aceitação de muitas questões, que é o que nos aprisiona e nos limita por muito tempo nessa terceira dimensão. Então, muito interessante. Quem quiser, meu contato aqui, me chama. E se você não entende o seu mapa ainda, nunca teve o seu mapa analisado por uma astróloga profissional, ou já teve e se interessa pela astrologia kármica, a astrologia kármica, ela procura entender, né, as suas vidas passadas, o que ocorreu lá e continua lhe trazendo dificuldade, que continua lhe bloqueando, lhe atrasando, lhe aprisionando em determinados padrões, medos, feridas emocionais que necessitam ser curadas, acessadas e, lógico, transcendidas, mas que só pela perspectiva de aqui agora do tempo, talvez você não esteja conseguindo. E a astrologia kármica lança esse olhar muito além, mais espiritualizado. Se a gente não olhar para isso, é muito complicado, porque nós somos espíritos e essa é a nossa maior verdade. Então, para a gente romper os medos, as limitações, os bloqueios, né, desses condicionamentos desse ser humano, a gente não abranger, não buscar isso de outros métodos e de outras perspectivas, a gente, às vezes, talvez nessa vida não consiga resolver ainda, tá? Então, a gente tem que buscar outras formas e da perspectiva realmente espiritual, né? Se nós somos um espírito, se nós temos uma alma e essa transcende tudo, se a gente ficar buscando entender só com a nossa mente inferior, mercurial ali do eu humano, esquece, né? Então, às vezes é isso que aprisiona e que empaca muita gente nessa vida, tá? Bom, no vídeo anterior, eu expliquei sobre o fundo do céu em Áries e o meio do céu, ponto mais alto, em Libra, né? Nesse vídeo de agora eu vou falar um pouco do fundo do céu em Touro e do meio do céu em Escorpião, os padrões ancestrais a serem quebrados a partir disso. Eu vou fazer uma leitura comentada de um desenvolvimento de um texto que eu fiz, mas primeiramente eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o que é o fundo do céu, pela perspectiva da astrologia kármica, tá? Vamos ampliar essa percepção, né? Expandir a consciência é isso, ampliar a nossa percepção. Para além daquilo que a gente conhece, do que nos limita.
existe um ponto no nosso mapa chamado fundo do céu e topo do céu. Fundo do céu é a parte mais baixa do nosso mapa e todo mundo tem isso. Todo mundo tem esse ponto. Na verdade, as casas angulares, gente, tá? Então, o mapa, ele é dividido. Cada mapa tem uma configuração pessoal. Somos indivíduos únicos. Então, considere que não existe um mapa igual ao outro, a menos que seja gêmeos, univitelinos, enfim. Pode até ser bivitelino, mas só gêmeos, que você vai ter um mapa igual. Mas como a alma não existe uma igual a outra, é única, não vou entrar em caso de chamas gêmeas, tá? Que ali é o complementar do outro, mas enfim. Que aí a gente expande muito o assunto aqui e não dá pra esse vídeo, mas a gente pode deixar isso para outros vídeos. Mas vamos explicar uma coisa. Cada mapa vai ter, nenhuma casa astrológica vai ter o mesmo tamanho da outra. E não necessariamente todo mundo que tiver, por exemplo, um fundo do céu em touro e o meio do céu, ó, você tem touro aqui, você vai ter o que aqui? Você vai ter escorpião. Então significa que no outro ângulo você vai ter o que no ascendente? Aquário. O oposto complementar de aquário no descendente vai ser o que? Leão. Você entende? Você vai ter os signos ali fixos em cada uma das cúspides, que é a linha de entrada das casas angulares. Então, por exemplo, tem quadraturas. As quadraturas vão estar, se elas estão em planetas localizados, por exemplo, na casa 1, 4, 7 ou 10, vão ser entre os signos fixos, por exemplo, tá? Bom, mas não necessariamente que quem tem um ascendente em aquário aqui vai ter o fundo do céu especificamente em touro. Não, o mapa não é igual ao outro. A gente tá falando aqui, a gente tá gravando pro coletivo. Então, pode cair num signo antes ou pode cair num signo depois. Então, pode cair ainda ou em Áries ou pode cair num signo depois em Gêmeos, esse fundo do céu, tá? Aí aqui vai mudar. Pode cair não em Escorpião, mas pode cair em Libra ou pode cair também em Sagitário. Depende. Aí, se esse for o seu caso, você pode assistir, você deve assistir, porque eu tô falando aqui de possivelmente mapas que tenham um ascendente em Aquário, descendente em Leão, fundo do céu em Touro e meio do céu em Escorpião. Se esse não é o seu caso, eu vou postar lá sempre no título, na capa, vai procurar em que linha que corre, que cúspide que inicia aqui em que signo está o seu fundo do céu, para você assistir aquele vídeo, tá? Porque eu gravei o vídeo de fundo do céu em Áries e muita gente, Camila, eu não tô encontrando lá o meu fundo do céu. Eu tenho ascendente em Capricórnio, mas o meu fundo do céu ele cai. A maioria estava caindo em Peixes. A maioria não, alguns. Peixes aqui e o meio do céu, Virgem. Normal. Como quem tem ascendente Sagitário, para alguns também pode ser que aconteça aquilo. Tá? Por quê? Porque nenhum mapa é igual. Então, a sua configuração do fundo do céu cai, pode cair ou um signo antes ou um signo depois que eu tô falando. Eu tô fazendo vídeo para todos os signos, então vai assistir especificamente aquele quando eu colocar aqui no ar, tá bom? Mas retornando, existe esse ponto, a quarta casa, o signo que você tem lá, pode mostrar os ciclos emocionais que você viveu, né, e que te moldaram, e que vem moldando vida após vida, de acordo com a sua ancestralidade, mostrando os traumas geracionais, a partir da perspectiva kármica. Então, o fundo do céu, para a astrologia kármica, ela pode mostrar os traumas geracionais, né, de linhagem a linhagem, que são repetidos de maneira inconsciente e que até que um
indivíduo desperte, geralmente as ovelhas negras despertem, aquilo ali fica condicionado, fica padronizado, causando muita limitação na linhagem. Limitação, dor, sofrimento, restrição, até que alguém desperte ou até que alguém se coloque, se voluntarie para reencarnar com o desígnio, com o objetivo de romper esses padrões. Como que eu vou identificar isso? Sabendo que signo que eu tenho aqui no fundo do céu. Tá certo? Em que casa que ele corta, tá? Através da casa 4, podemos analisar e fazer um mapeamento genético da nossa ancestralidade. Eu não vou fazer isto aqui. Isto é quando a gente, por exemplo, você quer me contratar para fazer isso, é uma coisa, peço individualmente, a gente faz isso no nosso mapa individual. Mas aqui a gente vai falar dos padrões, vamos dizer que a maioria das pessoas que possuem aquele signo no fundo do céu e aquele oposto no meio do céu, geralmente, arquetipicamente falando, então, é um conjunto de características, né? Possuem aquele conjunto de características de padrões ancestrais, ou seja, de traumas geracionais ali impregnados, e como é o fundo do céu, significa que é a nossa base emocional, então é o que está dentro da gente, é o que está enraizado ancestralmente, e que pode ser que a gente demore muito tempo para tomar consciência daquilo. A câmera tá virada para mim, eu não gosto de ficar me vendo falando na câmera, né? Mas enfim, tô falando isso porque às vezes eu fico meio... Bom, então, identificar o signo que eu tenho e arquetipicamente as características ali daqueles traumas geracionais é muito importante para eu começar a ganhar consciência do que está enraizado, do que está adormecido, do que está sendo repetido inconscientemente. Começo eu saber das características, como que aquilo às vezes está tão cristalizado ali e como aquilo é tão danoso. Então, pelas características, pela busca, pelo conhecimento, eu vou tomando consciência e vou entendendo qual é a escada que eu tenho que subir para encarar. O oposto, o signo que está oposto é o aprendizado para eu crescer na vida. Casa 10 é uma casa análoga à energia de Capricórnio, é oposta. Então, sempre o signo que eu tiver aqui na base da casa 4, eu vou ter o signo oposto. Lembra que as minhas circunstâncias de vida sempre serão opostas às minhas lições de vida. Sempre. Sempre, né? Como falamos lá no vídeo de fundo do céu em Áries, a pessoa tem uma natureza, tem um padrão ancestral, a pessoa carrega traumas geracionais muito ligados à violência, à agressividade, a ter vivido algumas encarnações ali, ou ter ancestrais que viveram situações, né, de guerra, de luta, de crime às vezes. Então a pessoa tem aquela base emocional muito enraizada na fuga, na luta, né? Na defesa, na independência, no egoísmo. Não, eu preciso me defender, eu preciso lutar pela minha vida, eu preciso sobreviver. E o ego muito ali, às vezes egoísta, né? Nesse sentido de eu não tenho ninguém por mim, eu tenho que ir sozinho. E a família veio ali mostrando esses traumas geracionais de alguma maneira. A pessoa sente aquilo no interior dela, às vezes não sabe escrever, não sabe dar nomes. Por quê? Porque pelo mapa ancestral kármico, pelo mapa kármico, aquelas características ancestrais ali elucidam para a pessoa por que ela tem aquelas respostas ali. Respostas não, reações emocionais. Porque a resposta é consciente, reação é inconsciente.
Então toda vez que eu reajo, eu tô inconsciente. Mas já é um mecanismo padronizado. E não é que começou não começou em você daquela maneira. Aquilo, ó, já vem. Tá? E a gente começar a jogar, lançar luz sobre isso, nos traz a compreensão de como aquilo funciona, a tomada de consciência que aquilo existe, que a gente reage daquele jeito, a gente começa a olhar para nossa família, a gente começa a olhar, né, para os nossos pais, para os nossos parentes, começa a compreender a raiz de tudo isso, e aí sim começa a fazer sentido e a gente começa a se tornar apto para romper com aquilo a partir do momento que a gente, em vez de responder inconscientemente, em vez de reagir inconscientemente, a gente começa a responder de uma outra maneira, conscientemente, aqueles padrões. Então, a gente vai viver aquelas situações, mas a gente agora tá consciente e a gente, de maneira consciente, responde, né, de uma outra maneira, aplicando a mudança, e a gente rompe, né? Como que eu rompo com o padrão? Respondendo diferentemente a ele. Mas primeiro a pessoa precisa tomar consciência. Então, o fundo do céu com a astrologia kármica, a gente entender o signo que tá lá, é a gente entender que ali mostra padrões ancestrais, traumas geracionais que precisam ser rompidos. Então, o signo que tem ali traz as características, né? O arquétipo é como se fosse uma configuração de características que possuem um determinado padrão ali, tá? Então, eu tomo consciência daquilo e sou apto a romper. Enquanto isso, eu tô dormindo, então eu não vou conseguir. Compreenderam? Tá? Digam pra mim nos comentários depois. Bom, então nós estamos falando do fundo do céu em Touro, um signo fixo, né, de terra, da modalidade fixa e da polaridade negativa, tá? Então, um signo que tem uma energia, uma polarização yin, tá? O que isso, vamos entender o que pode ter acontecido com a minha ancestralidade por diversas reencarnações, como que eu posso ter, em que tipo de família, em que tipo de padrão, como que eu posso ter, né, vivido ali aqueles traumas geracionais. Então, o nosso olhar agora é pro passado, tá? Então, vamos entender. Se eu vou olhar o mapa natal, eu vou entender como que é. Quando eu olho para o fundo do céu, eu vou entender como que é o meu padrão interno, emocional, as minhas respostas emocionais, como é a minha vida íntima, como que são as minhas raízes ligadas à minha família, né? Então, como que eu fui criado, como que como que eu sou dentro da minha casa, dentro do meu espaço íntimo. Você quer saber como que uma pessoa dentro da casa dela, por exemplo, vai olhar no mapa natal que signo a pessoa tem no função. Por exemplo, sem olhar na questão dos traumas ancestrais a serem rompidos. Quem tem o fundo do céu em Áries, dentro de casa é uma pessoa que não para, ela tá o tempo inteiro ativa, parece que ela tem até um incômodo ali em ficar parada, é uma pessoa que tem uma energia interna extremamente ansiosa, tá? A pessoa que tem o fundo do céu em Áries é uma pessoa ansiosa. Então ela precisa estar sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa. É uma pessoa que toma atitude, que é o líder da casa. É uma pessoa que dita as regras do lar. Ela não quer que ninguém esteja comandando ela dentro de casa, tá? Agora, já uma pessoa com o fundo do céu em Touro no mapa natal, já é uma pessoa que precisa de segurança, tá? Precisa de um lar que seja fortaleza, um porto seguro,
É uma pessoa que precisa de muita segurança e ela confunde essa segurança com o material. Ela precisa de conforto. É uma pessoa que precisa de um lar estável, seguro, confortável, bonito, com senso de, sabe, beleza. Mas é uma pessoa que pode ser muito acomodada, muito preguiçosa, muito teimosa. E ela traz isso de padrões ancestrais. Agora vamos olhar para as vidas passadas com relação aos traumas geracionais a quem tem o fundo do céu em Touro. Então, pode ter... quem tem esse fundo do céu em Touro pode vir de várias vivências de vidas passadas, aonde tenha passado por muita privação, muita necessidade, tá? É como se a pessoa, ela não tivesse ali o que era preciso em nível básico para suprir as necessidades básicas da vida. Comida, segurança, saúde. Então, para manter ali o mínimo do físico em vidas passadas, ela tinha que lutar muito, ela tinha que se esforçar muito para suprir essas necessidades básicas, tá? A pessoa pode ter vindo de uma privação de fome, de segurança, de carinho, de afeto, de amor. Nasceu uma família em outras vidas, e pode ser que nessa também, tá? Mas a gente tá falando aqui olhando pro mapa kármico. Então, por diversas vezes a família era uma família mais simples, era uma família que às vezes não tinha posses, e a questão financeira, a escassez financeira era uma constante nessa família. Então a pessoa sempre tinha uma preocupação com a estabilidade material e financeira, e desde ordem básica, de sobrevivência básica, tá? A pessoa não se sentia nutrida e ainda acabava reprimindo de alguma maneira os sentimentos, as emoções, em busca dessa segurança. É uma ancestralidade que tinha um grande medo de escassez, e isso perdurava por várias gerações, com fundo do céu em Touro. A falta da estrutura financeira acabou gerando carências afetivas. E isso a gente vê muito também quando a pessoa tem a Quiron em Touro, tá? E aí a pessoa, isso quando criança, quando a pessoa se torna adulta, ela vai trabalhar muitas vezes na terra, ou com alimentação, ou com serviços básicos, né, com o fundo do céu em Touro. E tudo que ela ganha, ela acaba valorizando cada centavo. Tudo é ganho de maneira muito árdua, muito suada, muito difícil. E quando se consegue, né, algum tipo de estabilidade, isso é hiper valorizado. Então é valorizado em excesso. E a gente sabe que todo excesso denota uma falta. E esse excesso pode, a falta da segurança emocional, afetiva, pode ser transferida de uma maneira inconsciente para o material, o fundo do céu em Touro, né? E a pessoa aí, com esse, pode gerar um desequilíbrio. A família, né, vem desse desequilíbrio, e por conta dessa escassez que perdura, começa-se a acumular, né? Acumular bens, objetos, dinheiro, na tentativa do quê? De suprir
um buraco sem fundo nas emoções e na alma. As pessoas que têm o fundo do céu em touro, elas vêm de uma ancestralidade que batalhou demais para mudar essa condição material financeira. Então, talvez tenham trabalhado muito na terra, com contato na natureza, né? Ou no próprio país de origem, de alguma maneira ligada, né, à agricultura, enfim, para proporcionar essa melhora de vida, esse bem-estar. Então, o fundo do céu em touro, na perspectiva kármica, possui um instinto de posse territorial que se enraiza nessas gerações, né? Então, acha que através do dinheiro ou das posses consegue dar uma vida mais digna, uma condição de vida mais digna aos familiares, mas se lança totalmente as questões materiais e financeiras, só foca em trabalhar, e aí esquece da parte emocional, da parte sentimental, de estar ali, né? Então gera um desequilíbrio, né? E essa ancestralidade com fundo do céu em touro é uma ancestralidade que tende a ser extremamente conservadora, tradicionalista, não gosta de modismos, e gosta de seguir padrões, tá? E isso, eu conto essa história para entender por que o fundo do céu em touro tem um trauma geracional muito ligado à escassez. É meu, que pode gerar um desequilíbrio muito grande a ser mesquinho, né? A ser materialista. Mas é por conta de toda esses traumas geracionais ligados à escassez, às necessidades, né? Então tem esse desequilíbrio que tem que ser ajustado, mas tem o padrão ligado à questão do apego material, a ser muito sovinha, a ser muito mão de vaca, a ficar com medo de perder, medo das mudanças, medo de arriscar. E por isso que para essa pessoa a escada de evolução e de subida de sucesso, né, para a casa 10 com o escorpião aqui, é desapegar, é aprender a perder, mas não de uma maneira negativa, a entender que quando de fato eu me desapego, eu tô aberto a todas as possibilidades. Então não é algo negativo, não é algo ruim, é algo inclusive para continuar crescendo, evoluindo, agregando, né? Bom, isso com certeza vai gerar com que a pessoa que vem dessas histórias ancestrais aqui com fundo do céu em touro, goste de conforto e de tudo que o dinheiro possa comprar, né? O caminho de evolução para o meio do céu no escorpião é entender que a pessoa, para evoluir, ela vai ter que valorizar o que o dinheiro não compra.
que realmente tem valor e não tem preço. Então aqui é muito ligada Touro à matéria e aqui ao espírito. Ela vai ter que entender que ela vai ter que romper com as ilusões da matéria, de pensar que está segura diante dos bens, das posses. Então ela vai aprender exatamente que para evoluir ela vai ter que se reconhecer como um espírito, que é a maior fonte de poder, Escorpião, né? Que morre, transforma e renasce das cinzas, sempre muito melhor, muito mais fortalecido, né? E com o que ela carrega vida após vida, esse grande aprendizado. Então ela vai ter que, para crescer, desapegar, né? Romper com a escassez, com esse trauma geracional da falta, tá? Então ela tem toda uma mudança consciencial a ser feita, a ser transformada para ela romper com esse padrão ancestral, com esse trauma geracional. Então é valorizar aquilo que o dinheiro não compra. Ter prazer em viver sem se preocupar com o porvir, né? É necessário aqui, no fundo do céu em Touro, sim, nutrir, dar conforto, não apenas a si mesmo, ao físico, aqueles que amam a família, mas em primeiro lugar a alma. E esse é o aprendizado para esse posicionamento. Bom, ficou um vídeo mais longo porque a gente tem que explicar não só da perspectiva, tem que explicar um pouco o que é o fundo do céu no mapa natal, para poder explicar o que é o fundo do céu pela perspectiva do mapa kármico, né? Pela perspectiva da astrologia kármica, para compreender melhor, né? Para integrar os dois mapas ali, os dois aprendizados, tá? Então a pessoa ela só cresce, evolui, obtém o sucesso, o reconhecimento, aqui, o status social desejado, quando ela vem para a energia de Escorpião, que é valorizar o espírito, é fortalecer o espírito, é nutrir a alma e levar isso para o mundo, a transformação para essa área aqui da casa 10, para o social, para a vocação, para a carreira. É isso, até o próximo vídeo, espero ter ajudado de alguma forma, da melhor forma possível, sempre. Eu tento ter uma didática que vocês possam, ser o mais simples possível para ampliar a capacidade de compreensão de vocês, tá bom? Gratidão, namastê, bye.